paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos comentar a lição de número 9, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves e o título deste trimestre é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Já estamos caminhando para o final de mais um trimestre com a graça de Deus e você que está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva porque toda semana estamos postando vídeos da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de deixar o seu like se você gostar desta videoaula. Então vamos para a introdução. O textuário nos diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó, capítulo 28, versículo 28, verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. Meus irmãos, como nós vamos aprender muito nesta lição. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, leia várias vezes esta lição para que você possa chegar no domingo pela manhã já com a mente aberta para absorver muito quando o professor estará a ministrar. A introdução nos diz: Nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocada pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Então, meus irmãos, esse aí é o desafio onde nós vamos estudar acerca de Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Está baseado no capítulo 28 do livro de Jó. É muito importante que você leia esse capítulo todo, pegue aí uma boa Bíblia de estudo que explica verso por verso para que você possa entender melhor acerca do que Jó estava falando, da verdadeira sabedoria. Há uma diferença muito grande entre sabedoria, conhecimento e inteligência. Jó aqui, no capítulo 28, ele não está falando acerca de inteligência e nem acerca do conhecimento. Jó está falando acerca da verdadeira sabedoria, cuja fonte é Deus. Então essa sabedoria não é como a sabedoria terrena, animal e diabólica. É uma sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria revelada. E nós vamos aprender nesta lição como obter esta verdadeira sabedoria. O tópico de número 1 nos diz: a sabedoria visto como um bem natural. Número 1, um empenho na busca da sabedoria. Meus irmãos, o comentarista desta lição, o amado pastor José Gonçalves, aqui no número 1, ele vai fazer uma linda comparação entre o garimpeiro e o homem que está à busca da sabedoria. Ele vai explicar para nós como que o garimpeiro faz para buscar ali aquelas pepitas, o ouro, as pedras preciosas. Ele vai ter que cavar a terra, ele vai ter que buscar muito até encontrar aquela pepita. E o homem também está dessa forma, em busca da sabedoria. Assim como um garimpeiro trabalha empenhado em busca daquelas pedras preciosas, o homem também está empenhado em busca dessa sabedoria. O minério existe, mas está enterrado.
A sabedoria existe, mas está oculta. O garimpeiro sabe perfeitamente que o minério existe, porém o minério não está ali em cima da terra, aonde facilmente ele vai encontrá-la. Ele sabe que o minério existe, mas está enterrada. E às vezes está muito enterrada, muito profundo. E mesmo assim ele vai em busca daquele minério. E da mesma forma a sabedoria. O homem sabe que a sabedoria existe, mas ela está oculta. Ela está oculta em Deus. Sim, meus irmãos, é o que nós vamos entender nesta lição. Que a sabedoria, ela está oculta em Deus. Que somente Deus pode dar esta verdadeira sabedoria. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria. Mas apesar de todos os esforços nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Por que, meus irmãos, que isso tem sido sem sucesso? O homem buscar pela sabedoria. É porque, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, até mesmo a respeito de Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, responda, diz que Jó faz um contraste, ou seja, Jó diz que o homem ele é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. Isso está no versículo de número 12. Veja o que Jó diz. Ele diz algo muito importante. Ele fala que o homem é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação das minas. Porque quando o garimpeiro está ali em busca daquelas pedras preciosas, e ele vai cavando, cavando, até se tornar um grande buraco, o homem é capaz de desviar o curso das águas, para que a água não inunda ali aquele buraco e se torne como se fosse um rio, né? Então, o homem é capaz de fazer isso, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. Sim. Por quê? Porque a sabedoria, meus irmãos, está oculta em Deus. E somente Deus pode dar. Sim, somente o Senhor. E no número 3 diz, de onde vem a sabedoria? É uma pergunta que nós vamos responder agora neste tópico. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Meus irmãos, quando uma pessoa estuda muito, lê muitos livros, lê jornais, ela tem muito conhecimento, muita informação, mas ela não tem sabedoria. Existem pessoas que têm muita informação, mas que tomam decisões erradas na sua vida, porque não tem a verdadeira sabedoria. Então você pode ser um teólogo, você pode ter feito várias faculdades, se você não teme ao Senhor, você não tem a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não era prioridade dos sábios, mas uma dádiva, ou seja, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Então, meus irmãos, a verdadeira sabedoria é uma dádiva de Deus. Deus é a fonte. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler esse versículo com os irmãos. No livro de Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Este versículo fala claramente acerca da sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus,
Por que peça a Deus? Porque a sabedoria vem de Deus. É por isso que devemos pedir a Deus. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dado. É só pedir, meus irmãos, que Deus, Ele dá a sabedoria. É o que está dizendo este versículo. Então, neste primeiro tópico, finalizando, a fonte da sabedoria é Deus. Deus, Ele é o proprietário dessa dádiva. Amém? Tópico 2. A sabedoria visto como um bem comercial. Número 1. O preço da sabedoria. Para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Meus irmãos, veja o que Jó diz. Para Jó, a sabedoria está em outro patamar. O garimpeiro se esforça muito em busca de pedras preciosas. E Jó diz que a sabedoria vale mais do que o ouro, vale mais do que o diamante, vale mais do que a safira, vale mais do que o rubi, vale mais do que a esmeralda. A sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não tem preço. Existem coisas que têm preço, mas existem coisas que têm valor. E a sabedoria tem valor e não preço. Porque o que é uma coisa que tem preço? É algo que pode ser comprada, comercializada. Mas a sabedoria não. Ela tem valor, porque a sabedoria não pode ser comprada. A sabedoria não pode ser comercializada e nem herdada, porque a sabedoria tem preço e por isso ela está em outro patamar. Aleluia! Então, meus irmãos, a sabedoria ela tem um preço, não é verdade? É algo inegociável. Você não compra de Deus. Você só vai adquirir isso através do temor ao Senhor. Número 2. O valor da sabedoria. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque conhecer não é saber. E a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Existem pessoas que têm um conhecimento muito grande acerca da Bíblia. Ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas ele não aplica o que ele conhece. Então ela não é uma pessoa sábia. Ela só tem conhecimento. Ela prega, mas não vive o que prega. Ela ensina, mas não pratica o que ensina. E um professor que fala, mas não vive o que fala, ele se compara a um fariseu. É por isso que essa pessoa não é sábia, porque a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Eu tenho conhecimento das Escrituras de que algo é errado e eu não faço, então eu sou uma pessoa sábia. Então eu sou uma pessoa sábia. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então, é muito importante você ler livros, você ter conhecimento acerca de vários assuntos, mas melhor ainda é você praticar aquele conhecimento todo. Aí sim você se torna uma pessoa sábia. Sim, meus irmãos. Número 3. A sabedoria não é um bem comercial. Por que a sabedoria não é um bem comercial? Porque no comércio é onde se vende e compra. E a sabedoria não pode ser vendida e nem comprada. É por isso que a sabedoria ela não tem preço. Ela está nas mãos de Deus. Olha o que diz Tiago capítulo 3, versículo de número 17. Mas a sabedoria que vem do alto, veja, aqui na parte A deste versículo, mas a sabedoria que vem do alto. Quem está no alto dos céus?
Deus. Então a sabedoria vem de Deus. Você pode comprar alguma coisa de Deus? Você pode negociar com Deus? Não. É por isso que a sabedoria não é um bem comercial. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, e sem parcialidade e sem hipocrisia. Meus irmãos, esta é a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Porque, meus irmãos, nós sabemos que a sabedoria do alto, ela é sem parcialidade. Ela é cheia de misericórdia. Existe a sabedoria terrena, irmão Henrique? Existe. Existe sim a sabedoria terrena. Essa é a sabedoria terrena. Mas existe a verdadeira sabedoria. Não é terrena, mas vem do alto. E qual é a sabedoria terrena? Verso de número 15. A sabedoria terrena é animal e diabólica. Essa é a sabedoria terrena. Vamos aqui para o tópico de número 3. A sabedoria vista como um bem espiritual. Número 1. Uma verdade revelada. Aqui no finalzinho, meus irmãos, o comentário é muito interessante, diz: a sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Então aqui, meus irmãos, é muito importante a gente aprender esta lição, que a sabedoria, somente Deus pode outorgá-la ao homem. Irmão Henrique, eu não alcanço a sabedoria pelos livros? Eu não alcanço a sabedoria herdada? Eu não alcanço a sabedoria fazendo cursos, faculdades? Não. Através de tudo isso você alcança muito conhecimento, que é uma coisa muito boa. Mas o que nós estamos falando aqui nesta lição é acerca da sabedoria que está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 2, versículo de número 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, quem dá a sabedoria é Deus, meus amados e queridos irmãos. É por isso que se alguém tem falta de sabedoria, essa pessoa deve pedir a Deus. Neste momento, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. Aplique aquilo que você conhece acerca da palavra. Você vai se tornar uma pessoa sábia. Porque não adianta nada a gente conhecer a Bíblia e não praticar. Não adianta nada você conhecer as Escrituras Sagradas e não viver aquilo. Porque uma pessoa sábia, certa vez, construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a correnteza, veio a chuva e a casa dela não caiu. Por quê? Porque ela era uma pessoa sábia. Ela tinha o conhecimento que se constrói a casa em um alicerce bem sólido. E ela aplicou esse conhecimento. Ela, então, eu vou construir minha casa sobre um alicerce bem sólido, uma rocha. E por ela ser sábia, a sua casa não caiu. E tinha uma pessoa tola, sem falta de conhecimento, ou seja, sem falta de sabedoria, que decidiu construir a sua casa sobre a areia. Com certeza, essa pessoa sabia que tinha que construir casa em cima de um alicerce bem sólido. Ela tinha o conhecimento disso, pois ela era uma construtora. Se ela era uma construtora, ela tinha o conhecimento, mas ela não aplicou o conhecimento e por isso ela não é uma pessoa sábia. Ela decidiu construir a sua casa sobre a areia.
Então veio os ventos, veio a chuva, veio a correnteza e derrubou a sua casa, e grande foi a sua queda. Quantas pessoas têm caído porque não têm aplicado o conhecimento das Escrituras? Se você aplica o conhecimento que você tem, mesmo que seja pouco, o conhecimento que você tem na palavra, se você aplicar esse pouco conhecimento, você é uma pessoa sábia e a sua casa não vai cair. Então, meus irmãos, isso é muito sério, porque a sabedoria vem de Deus, né? O número 2 diz, uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus, ela está em Deus, e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 28 do capítulo 8. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Então, meus irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando você se aparta do mal, se desvia do mal, você é uma pessoa inteligente, porque você vai estar preservando a sua saúde, a sua vida, a sua casa, a sua família. Pessoas tolas que se assentam na roda dos escarnecedores, que se detêm no caminho dos pecadores. Pessoas tolas que sempre estão na companhia de ímpios, nunca se desviam do mal. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer. A sua casa será atingida, a sua família será destruída, a sua saúde, porque ela não tem sabedoria. Mas o apartar-se do mal é a inteligência. O homem sábio, ele se aparta do mal. Amém, meus irmãos? Que nós venhamos temer a cada dia mais ao Senhor, porque isso é o princípio da sabedoria em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a todos vocês de forma especial, em nome de Jesus.